Boa noite. Que paz gostosa que fica aqui, né? É sempre uma alegria voltar nessa casa, cheia de vibrações de paz, uma casa séria, bem orientada, que dá oportunidades a tantos inúmeros espíritos, encarnados e desencarnados, que buscam na reforma íntima, no trabalho, no entendimento, aprimorar a si mesmo, fortalecer-se e crescer-se no sentido de Deus e do amor. Então é sempre muito bom estar aqui. Que Jesus nos envolva a todos, nos ilumine e nos dê condições a cada um de nós, na noite de hoje, a estar com a mente aberta e o coração tranquilo para receber não somente as palavras, mas também as vibrações de serenidade e de cura que a espiritualidade amiga preparou para cada um de nós. Que tenhamos condições de receber essas vibrações, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Eu estava conversando com Jesus. Falei, mestre, eu vou lá no Cefa. O que a gente vai falar na terça-feira? E aí eu lembrei, não sei se é um conto, se é uma lenda, se é uma história, mas dizem que o irmão Francisco, lá de Assis, certa feita disse assim: pregai sempre o evangelho e, quando necessário, use palavras. Toca fundo na nossa alma. Uma frase tão singela, mas que traz profundo significado, porque por muito tempo nós acreditamos que a palavra de Deus estivesse escrita. Às vezes pensamos que fosse numa tábua, que foi a pedra da lei de Moisés, nos escritos dos Hebreus, depois nos evangelhos e nas cartas de Paulo. E depois foi o próprio Paulo que lá na segunda carta aos Coríntios, não é aos corintianos, é aos Coríntios, no capítulo 3, ele fala assim: porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. E aí é preciso compreender certas coisas com maior profundidade. Porque a nossa mente racional, ela é temporal, tridimensional e tangível. E por vezes tem dificuldade de perceber o que é abstrato, o que é sutil, o que é da alma. E isso precisa ser desenvolvido em nós. E aí Jesus vem em nosso socorro, e quem nos conta isso é o João, lá no capítulo 6. Depois dele ter multiplicado os pães, os peixes, que todos nós sabemos que, para muito além do fenômeno físico, existia ali uma profunda lição de espiritualidade, dizendo a cada um de nós que o que se multiplicou às margens do Tiberíades não foi o pão de fermento, mas o pão espiritual, que para muito além do alimento do corpo, naquela tarde, Jesus compartilhou o alimento do Espírito, que é o seu Evangelho. Todos que estamos aqui nessa noite, encarnados e os desencarnados, trazemos na alma uma profunda fome e sede, que não sabemos dimensionar ao certo do que. Fato é que, me corrijam se eu estiver errado, de forma geral, não nos sentimos saciados. E Jesus vem em nosso encontro. No outro dia, depois de ter feito a multiplicação, chegaram para ele, e isso a gente encontra lá no capítulo 6. Encontrando-o do outro lado
do mar disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Em resposta, Jesus lhe disse: Vós buscais a mim, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai o certifica. Então disseram a ele: Que faremos para realizar as obras de Deus? Em resposta, Jesus disse: Esta é a obra de Deus. Creia naquele que o Pai enviou. Então disseram ainda: Mas que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Estavam confrontando a Jesus. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes para comer o pão do céu. Mas Jesus respondeu: Eu vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão verdadeiro do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Não contente, disseram ainda: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E disse Jesus: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Quem disse isso foi o próprio Cristo. Do que ele está dizendo? Que pão é esse? O que de fato alimenta o nosso espírito, de forma que jamais sentiremos sede ou fome novamente, para toda a eternidade. Hoje nós compreendemos, pela luz da doutrina espírita, que o que vive é o espírito, posto que, retirando-se espírito do corpo, naturalmente o corpo perece e volta à terra, e o que permanece é o espírito. Isso é facilmente compreendido na obra Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, na qual ele acompanha vários episódios de desencarne e vê o que acontece nessas circunstâncias. É importante compreender, irmãos, que existe uma única vida. Sim, uma vida só, que é a vida do Espírito, com inúmeras, incontáveis experiências na matéria. Encarnações, reencarnações. Nascei, vivei, morrei e ainda renascer. Progredir sempre, tal é a lei. E nós viemos progredindo há tantos milênios e nos debatendo nos mesmos erros, equivocados e iludidos de nossas fantasias, nossos equívocos, nossas vaidades, nos debatendo em nossas trevas interiores, preocupados com aquilo que perece, com o que é efêmero, com o que não nutre. E aí, nos estados de inanição, característicos do sofrimento, da doença, do desespero e da dor, é que começamos a despertar. Opa, acho que não estou no caminho certo. E aí nos lembramos do que é divino. E eu digo do que é divino porque não importa a religião. Você pode morar na Índia, você pode morar na Tunísia, no Brasil. Deus é único. E Jesus é para todos nós. O que nós estamos falando é de espiritualidade. E espiritualidade nada tem a ver com religião. Espiritualidade é um movimento da alma que busca o divino,
que busca desenvolver o divino em si mesmo. Porque já temos a consciência e a maturidade suficiente para compreender que o divino não é um homem sentado num trono, regendo as nossas vidas, brincando de manipular. Somos centelhas divinas. Vós sois deuses, disse o nosso Mestre Jesus. Espiritualidade é desenvolver as potências da alma, desenvolver os valores do espírito. Eis porque nós reencarnamos. Eis porque estamos na matéria. Porque é no campo da matéria, dizem os espíritos a Allan Kardec, que nós temos condições de rememorar experiências passadas, alicerçar conhecimento e experiência e planejar um futuro. Por quê? De muito tempo nós caminhamos por aqui. De muitos milênios. E aí, quando a gente chega numa vida material, se identifica de tal forma com a matéria que se esquece do verdadeiro projeto e da verdadeira intenção de estarmos aqui. Nós nos debatemos com aflições e angústias relacionadas às coisas efêmeras. Desperdiçamos energia mental, potência emocional com o que não tem necessidade. E do que eu estou falando? Eu estou falando de melindre. Eu estou falando de ciúmes. Eu estou falando de apego. Eu estou falando de vaidade. Eu estou falando daquelas questões que nos angustiam, que nos ferem profundamente. Porque permanecemos adormecidos e equivocados com o que é efêmero. Não nos lembramos do alimento do Espírito. E onde jaz esse alimento? No Evangelho do Cristo, no Evangelho do Mestre. O irmão Hilário, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele nos dá algumas dicas com relação à nossa conduta, tanto na matéria quanto fora dela, no que se refere ao alimento do espírito. Ele fala: daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Olha isso. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguimos iludir. O que ele está falando para a gente? O irmão Hilário está falando o seguinte: eu quero uma coisa e caminho na direção oposta. Eu quero paz espiritual, eu quero felicidade, saúde, equilíbrio, harmonia com o meu companheiro, com a minha companheira, paz na minha família. E, no entanto, ao invés de desenvolver e nutrir pensamentos edificantes, eu seguro no meu campo mental lixo espiritual. Deixo no meu campo de pensamento um conjunto de ideias tóxicas e lesivas e espero ter resultados edificantes. Olha como somos engraçados. Nós queremos alterar resultados sem mexer no nosso comportamento. Mas é improvável. Comportamentos iguais, resultados iguais. Se eu quero alterar os resultados da minha vida, eu preciso alterar os meus comportamentos diante da vida. Como que eu posso ter transformação real se eu não me transformo? Como eu posso cobrar das pessoas entendimento e carinho, fraternidade e doçura, se minhas palavras são ríspidas, duras,
enérgicas, ainda somos aquelas criaturinhas querendo colher aonde não plantou. Querendo colher diferente do que plantou. Diz a lei que isso não é possível. A lei é para todos. Deus é o amor puro. É a essência do amor. E a todos criou simples e ignorantes, com o mesmo início. E viemos caminhando por muitos milênios, e de posse de nosso livre-arbítrio, temos feito nossas escolhas, e dessas escolhas experimentamos os resultados. Ninguém é vítima. Ninguém. Nada do que nos acontece veio em endereço errado. A situação a que somos convidados a vivenciar, as pessoas que somos atraídos para nos relacionar, as experiências de alegria e dor estão na mesma proporção que eu mesmo atraí no meu curso de vida. Qual vida? A vida do espírito. Não necessariamente nessa experiência física, mas na vida espiritual. Tá bom, ok. E agora? Tá tudo danado, o que eu faço? Tô colhendo um tanto de espinho, um tanto de fruto amargo e tá difícil digerir. Tá difícil elaborar. Tá doendo, tá machucando. O que eu faço? Tô perdido? Uma boa notícia, não. Na verdade, agora você está se encontrando. Quando a dor amiga começa a nos visitar e nos convida à reflexão, é sinal de que estamos de volta, voltando para o caminho. Porque é fato, meus irmãos, quanto mais nos desviamos da rota, mais dispêndio de energia teremos que ter para retornar. Mais esforço, mais empenho. Vede a parábola do filho pródigo. Então, se eu quero experimentar saúde, paz, harmonia e equilíbrio, eu preciso direcionar os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu cotidiano nessa direção. Parece óbvio, não parece? Parece tão óbvio. E por que é tão difícil? Ora, se eu quero a paz de espírito, eu vou movimentar-me para isso. Nutrir os meus pensamentos de boas ideias, a princípio pela prece, por uma leitura edificante, conversa sadia. Mas, se eu tenho o hábito de contar mentira, de fazer fofoca, de fazer intriga, de falar da vida alheia, do que eu estou nutrindo? É matemática pura. A lei ninguém engana. Então eu preciso alterar o meu comportamento. E cabe somente a mim, não cabe ao outro. Porque a mudança que eu quero ver está dentro de mim. Não está na sogra, não está no marido, não está nos filhos, está em cada um de nós. Eu sou o responsável pela mudança que eu quero ver acontecer em mim e no meio onde eu vivo. E é preciso trabalho para isso. Não é algo que caia como chuva do céu, é desenvolvimento. Trabalho árduo. Temperamento dotado de grande vigor, vontade firme. Nossa, mas aí complicou, né? Porque vontade eu até tenho, mas firme nem tanto. Né? Tem dia que eu esqueço, tem dia que bate um nervoso, aí no trânsito vem aquela evolução espiritual, né? A gente solta aquela palavra meiga, e aí a gente vai se debatendo. Essas coisas acontecem com a gente porque nós ainda estamos muito ligados aos instintos e aos desejos.
Nós estamos mais próximos na escala evolutiva do animal do que do anjo. Mas calma, a gente está caminhando, a gente vai chegar lá. É importante ter consciência disso. Então, os desejos, os instintos, eles falam alto em nós. E é preciso discipliná-los. Então, se eu sei que eu sou uma criatura que me irrito com facilidade, que sou agressiva, eu preciso olhar para esse comportamento e imprimir energia para modificá-lo. Por incrível que pareça, o arroz e feijão é o que faz bem para todo mundo. É a prece. Quando eu me levanto, ao invés de ocupar pensamento com as preocupações e as coisas do dia a dia, o meu café da manhã será nutrir minha mente do que há de bom do banquete divino. Sou filho de Deus. Sou saudável. O meu coração está em paz e a paz de Deus está em mim. O meu dia é maravilhoso. Haja o que acontecer, será oportunidade de aprendizado e crescimento. Que eu esteja atento para aprender e sensível às sugestões do meu anjo guardião. Pronto, levanta da cama. Vamos começar. Será que a gente lembra disso? Acorda, tropicando no tapete, mal acende a luz do banheiro, mal lava o rosto, se bobear nem café não tome, sai correndo. E aí o dia vai indo e a vida vai acontecendo e eu vou ficando desnutrido. Vou me esquecendo do alimento do espírito. E depois eu reclamo que a vida não é legal comigo. Ei, mas tudo de ruim acontece comigo, né? Ah lá, tinha que ser comigo. Tinha que ser assim. E a gente vai se colocando como coitadinho, como vítima, né? E não se dá conta que fomos nós que criamos as situações. Que vibramos naquela sintonia e atraímos aquela sintonia. Me desculpe, irmãos, mas a doutrina espírita é doutrina de consciência. Não cabe mais comportamento infantil. Não cabe mais comportamento passivo. Achar que somos meros passivos da vida e que as coisas vão acontecendo e a gente está à revelia disso. Lamento informá-los, não é assim. Nós somos sujeitos da nossa história e a escrevemos todos os dias. A tinta e o papel estão nas nossas mãos. Nós é que decidimos. Quer entendimento, carinho? Comece então compreendendo e procurando ser afetuoso com o próximo. Qual próximo? Qualquer um, o que tiver mais próximo. Não importa quem seja. O que tiver mais próximo. O que a vida atrair para o seu magnetismo espiritual. É com ele ou com ela que você vai começar. Deseja que tenham paciência contigo? Comece tendo paciência com as pessoas. Quer ser amado? Primeiro precisa amar. Ah, Lígia, mas e aquela história de que ninguém pode dar aquilo que não tem? Como que eu vou dar amor se eu não tenho amor? Se eu fui criado de qualquer jeito, meu pai e minha mãe não sei que tem, como é que eu vou dar amor? Eu só vou te lembrar de uma coisa. Nós somos centelhas do amor mais puro. O amor está dentro de nós. Ele só precisa ser despertado. Então não venhamos com desculpas, nem desculpismos. Se eu quero ser amado, eu preciso então amar. Mas o que vem ser esse amor? É difícil falar de amor para nós que somos tão grosseiros ainda, não é mesmo? Vamos pedir socorro para o Paulo então, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala da excelência do amor. Em algumas traduções fica como caridade, colocando o amor e a caridade como sinônimos.
Ainda que eu tivesse todos os dons, soubesse todas as línguas, doasse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver o amor, a caridade, de nada me adiantaria. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não deseja envaidecer-se, é justo, é compassivo. Não busca seus próprios interesses. E daí a gente vai vendo que o movimento é interno. Enquanto a gente está querendo receber, enquanto a gente está querendo ganhar, estamos ainda tendo um comportamento infantil. Estamos ainda com dificuldade de compreender o mecanismo de desenvolvimento do amor em nossos espíritos, que é o que nos nutre, que é o que sustenta. Quando a gente compreende que o amor é doação, é entrega, é renúncia, na humildade, aí a gente está começando a entender a potência e a força dessa energia que é divina. Quando Paulo fala que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele está nos ensinando que é como aquele fenômeno do mar que bate na pedra. Dizem, olha como é forte as ondas do mar, que o tempo todo bate na pedra e a agride. Fato é que forte mesmo é a pedra, que silenciosa e humilde a tudo suporta. Fortaleza espiritual é resistência e disciplina em si mesmo. É saber suportar os reveses da vida com fé e coragem, confiando e compreendendo que não somos vítimas e que tudo passa. E isso também passa. A experiência na matéria é muito curta, e as experiências de sofrimento foi por nós atraída e para nós servirá de lição, se bem soubermos aproveitá-las. É como a história da amiga Pérola. A ostra era tão fechada. Quando resolveu se abrir para o mundo, dentro dela penetrou um grão de areia. Ela, muito frágil, sem contato com o meio, foi ferida pelo grão. Mas ao invés de sucumbir ao ferimento, envolveu a sua dor e sofrimento, e da dor produziu uma pérola. Esse é o convite de Jesus. Façamos das nossas dores pérolas de luz para o nosso espírito, sem lamuriar, sem revolta, elevando o pensamento, confiando em Jesus, que tudo vai passar. E que dessa experiência levantaremos mais iluminados, fortalecidos e conscientes da nossa natureza divina. É para isso que aqui estamos. Não nos equivoquemos com aquilo que é perecível. Estejamos atentos às questões espirituais. E isso não quer dizer ser místico ou fanático. Quer dizer estar atento e consciente para a realidade de quem nós somos, espíritos imortais e divinos. A experiência na carne é muito curta. E muito tarde é que a gente percebe o quanto tempo que perdeu, o quão pouco que amou, que podíamos ter feito um pouquinho mais, doado um pouquinho mais de tempo, colaborado um pouquinho mais, só um pouquinho mais. É óbvio que Jesus não espera que sejamos santos, anjos ou seres de luz nessa existência. Se alguém tem essa pretensão, estou frustrando. Não é assim.
A evolução não dá saltos. Mas se a gente sair dessa roupinha carnal um tiquinho melhor, oxe, já valeu. Se eu era aquela criatura que a qualquer dissabor eu agredia, física e verbalmente, se eu conseguir desencarnar, tendo superado essa necessidade de agredir o outro, já rendi alguma coisa. Se eu conseguir reconhecer os meus erros, passar por cima desse orgulho canceroso que ainda vibra tanto em nós, e ter coragem de pedir desculpa. Foi mal, me perdoa. Falei sem pensar. Ou na verdade eu tinha pensado, falei mesmo, mas não devia ter falado. Não queria ter te magoado. Ou de repente, quer saber, eu queria mesmo ter te magoado, mas eu vi que não é por aí. Porque quem fere o outro tem um espinho na contramão e fere a si mesmo. É preciso agir com inteligência diante da vida. Começar a semear aquilo que queremos plantar. E superando as nossas misérias, as nossas enfermidades da alma. E aí a gente vai compreendendo, quando vai se conhecendo, que como Jesus disse para o Tiago, em verdade te digo, Tiago, os seres humanos são mais frágeis do que maus. Na verdade, nós agredimos por conta da nossa fragilidade, insegurança, dificuldade de lidar com o diferente. Então nós temos aquela atitude animal que diante de uma ameaça, temos duas escolhas, a fuga ou o ataque. E quando não é possível fugir, a gente ataca. Isso está camuflado em palavras, em chantagens emocionais. Isso está camuflado em agressões e cutucões verbais. Isso está camuflado quando eu me magoo com a esposa ou com o esposo e como resposta eu lhe dou o desprezo. O silêncio pode ferir profundamente, fisicamente. Quem nunca? Concedeu ao ser que diz amar, diante de uma mágoa, aquele silêncio frio, aquele desprezo dentro da própria casa, revestindo-se de uma superioridade pretensiosa e vaidosa. Eu não vou brigar. Às vezes é pior do que se discutisse. Aquele silêncio é como faca no perispírito. Mas não se engane. Quem silencia também se fere. E a gente acha que está ferindo o outro, mas estamos lesando a nós mesmos. Então a fuga e o ataque não é mais na selva. É no campo dos relacionamentos. São com as palavras, são com atitudes que a gente agride, que a gente se vinga, que a gente falseia uma pretensa humildade cheia de orgulho, arrogância e prepotência. E aí a gente quer ser feliz. A gente quer ter paz. Vamos percebendo aos poucos que os instrumentos que estamos utilizando estão completamente equivocados. O bom e velho diálogo é quem amenizou e apacentou todas as guerras. A conversa franca e verdadeira nunca foi tão bem-vinda sobre a terra, num tempo que vivemos de profundo egoísmo e individualismo. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe bola de cristal. O outro não é obrigado a saber o que você está pensando e sentindo. Senta e conversa.
quando você fez assim, eu senti assim, assim. Não gostei, não foi legal. Isso pode facilitar tanta vida da gente, pode evitar tantos divórcios, tantas brigas, pode evitar tantas amarras espirituais que se estendem por encarnações afins, por uma palavra que foi mal colocada. Eu não entendi o outro, não me fiz entendido, o orgulho permeou a relação e a ferida foi feita. Porque a ferida que dói não é a ferida da pele, são as profundas feridas da alma. A ferida da pele é fácil de tratar. Difícil é tratar as profundezas do espírito. Se temos a oportunidade de estar em contato com aquela pessoa que de certa forma me incomoda, não percamos tempo. Não aprofundemos dores e sofrimentos desnecessariamente. Estamos perdendo um tempo precioso nesta encarnação. E aí a gente olha para trás, no dia que tirar essa roupinha e falar: como fui tolo, como fui tola. Agora só Deus sabe quando essa pessoa vai desencarnar, quanto tempo vai ficar na erraticidade, quando eu vou ter a oportunidade de reprogramar uma vida, reencontrar com ela e tentar, quem sabe, harmonizar esse mal-entendido que eu podia ter resolvido hoje, que eu podia ter resolvido agora. Magnetismo espiritual, ouviram falar? A Gênese, capítulo dos fluidos, lei de atração. Não adianta fugir, irmãos. Toda situação de desarmonia e de desequilíbrio manda a lei que seja harmonizada e equilibrada no tempo e espaço da eternidade. Pode passar um dia, podem passar 1000 anos. Aquelas consciências terão que se reencontrar e se reharmonizar, para que ambas possam ascender com a paz espiritual que todos almejamos. Posso estar vivendo em alvorada nova, colônia espiritual elevada da Terra, mas se eu tenho ainda na minha consciência um quiprocó com alguém, não conseguirei ascender enquanto não resolver essa pendência. Percebe como é grave? Como é sério? Percebe o que significa um milindre? Está tendo dimensão do que é uma mágoa? Daquela infantilidade nossa, de todos nós, de dizer: deixa pra lá, não vou mais falar com fulano, não quero mais nem ver. É um equívoco. Uma hora vai precisar harmonizar, porque é da lei. E como diz o irmão Hilário, lá no mundo maior e nos domínios da mediunidade, eu falo até a página 75, pode procurar. É da lei. E a lei ninguém engana. E aí a gente volta lá no João capítulo 6, quando a gente começou nossa conversa. Como ter força para lidar com tantas energias contraditórias vibrando dentro de nós? Não adianta, elas estão aqui. Fazem parte da gente. Estamos ainda nessa condição. O que fazer? A alimentação. O bom e velho arroz e feijão do Evangelho. Jesus nos deu a receita. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida.
E o pão é aquele que alimenta, que sustenta, fortalece. Quem fica de pé sem o alimento? Se o corpo precisa de alimento por 24 horas, de algum grau de carboidrato, nutrientes, que dirá o espírito? E nós alimentamos o corpo e nos esquecemos de alimentar o espírito. E diante das situações de dificuldade, onde teremos força para lidar com os dissabores da vida? Se não nos cuidamos de nos fortalecer, nos alimentar e de nos nutrir daquilo que nos dará força para enfrentar a dificuldade. Está nas nossas mãos, está aqui, ó. É só fazer assim. Todos aqui têm consciência, inteligência e condição e maturidade para compreender tudo isso. Todos nós. Primeiro eu aqui, né? O primeiro que escuta. Todos nós. É preciso nos fortalecermos à luz do Evangelho de Jesus. Conhecer Jesus. Ter contato com esse mestre. E deixa eu te contar uma coisa. Jesus não está sentado lá no sol, não. Jesus está aqui, ó. Está aqui e está agora. Porque Ele é uma presença. É uma presença vibrante no planeta Terra. Está em toda parte. Nós não o percebemos, porque nós não elevamos o nosso pensamento para entrar na frequência que ele vibra. É como um cofre blindado jogado no fundo do mar. Quando você abrir, por dentro está tudo seco. Embora a abundância e a profundidade das águas não foi penetrado. Se eu não abrir o meu coração para Jesus e todos os seus ensinamentos, de golinho em golinho, eu não terei força para suportar os dissabores da vida. E aí virá a depressão, a síndrome do pânico, a doença, os conflitos e todo o rosário de situações que todos nós conhecemos muito bem. Está nas nossas mãos, meus queridos. Vamos ter contato com esse mestre. E não é de terça-feira aqui, não. É em casa, na intimidade do lar. Pegar uma leitura do Evangelho, meditar sobre ela, na simplicidade do cotidiano, como faziam os primeiros cristãos. Vamos percebendo que não é o templo, não é a igreja, não é a religião, é a espiritualidade que eu desenvolvo na minha busca. Deus está em toda parte. Embaixo de uma árvore, na beira de um rio, sentadinho na calçada, às margens das praças, numa igreja, qualquer lugar. Não é o templo material, é o templo do espírito. É nesse templo que eu cultivo a minha espiritualidade. A religião, ela existe como farol que sinaliza e nos ajuda, mas não é o nosso foco. O nosso foco é o Cristo. Religião vem do verbo religare, que significa religar. Se está religando é porque já foi ligado, desligou e tem que religar. Somos espíritos divinos, mergulhados na experiência evolutiva, desenvolvendo as potências da alma, na busca do reencontro com o divino. Daí surge a religião na Terra, para sinalizar para a humanidade os elementos que são essenciais para o espírito. Seja o hinduísmo, seja o shintoísmo, seja o islã, seja o cristianismo. Deus é amor. E toda religião que nos conduza para esse amor
desenvolve as potências do Espírito. Nós escolhemos estar nas fileiras do cristianismo, nas escolas da doutrina espírita. Essa foi a nossa escolha. Uma escolha muito sensata. Não digo que é melhor nem pior, mas uma escolha que nos auxilia a despertar. Só que não é frequentando a casa espírita, não adianta trabalhar na sopa, não adianta vir aqui no serviço do brechó, da feijoada, se o meu espírito não tem contato com essa atividade. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu pegasse todos os meus bens e doasse aos pobres, se eu não tiver a caridade, nada me adianta. Paulo pega pesado. Ele não fala, se você pegar algumas coisinhas ali, o que estiver sobrando, ele fala categoricamente, todos os meus bens, pega tudo, dá para os pobres, tudo que você tem. O carro, a casa, as roupas, os bens, doa para os pobres. Se não tiver a caridade, ele é terrível. Não adiantou nada. Se essa atitude não te transforma, não te coloca em contato, está perdendo tempo, está fazendo o que aqui? Percebe? Nossa, Lígia, pega pesado, hein? Irmãos, é tempo de despertar, não dá mais para ficar dormindo, não. É tempo de despertar os valores do Espírito. Ir em contato com o outro, tendo contato consigo mesmo. Gustav Jung, o fundador da psicologia analítica, ele diz assim, quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta. Eu sei que dói. Ixi, como eu sei que dói. Dói quando a gente reconhece uma ferida interna. Sou arrogante, sou prepotente, sou ciumento, sou avarento, sou egoísta, sou orgulhoso. Epa, mas não sou só isso. Sou trabalhador, sou honesto, sou digno, sou carinhoso. Percebe? Se situa. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Onde eu estou? Quem eu sou? O que eu preciso melhorar e do que eu preciso melhorar? O que eu dou conta agora? Não vai virar santo nessa encarnação. E Jesus já nos advertiu. Por que me chameis de bom? Deus é bom. Por que me chamais de santo? Somente o Pai é santo. Santidade é uma prestação construída pela igreja, tá? O que nós podemos ser é um tiquinho melhor daquilo que nós somos hoje. E aí sim vamos experimentar o reino dos céus, que não é lugar, é um estado de alma. O convite é esse, minha gente. Vamos trazer Jesus para o nosso cotidiano. Vixe, mas agora eu vou começar a ler Bíblia. Legal. Vamos fazer o culto do Evangelho no lar? Lembrou-se de fazer o culto do Evangelho no lar ao menos uma vez por semana? É o mesmo que dizer, você come uma vez por semana? Mas já é alguma coisa. Para quem não se alimenta, já é uma nutrição. E aos poucos ter contato com a prece e o Evangelho. E veremos a grande transformação lentamente, continuamente acontecendo dentro de nós. É uma grande alegria estar com Jesus, mas isso não pode ser transmitido. É uma experiência subjetiva de cada um. E assim fica o convite. Que Jesus nos abençoe nessa grande empreitada e que possamos despertar para o verdadeiro alimento do Espírito, que é o verdadeiro alimento espiritual. Muita paz, muito obrigada a todos.